vocês estão? Com certeza vocês já me conhecem, né? Que eu já dei aula de história remota para vocês. Mas irei falar meu nome novamente, porque eu sei que daqui a pouco vocês estarão acostumados tanto comigo como com o meu nome, não é isso? Então, meu nome é Roneide. Como eu já tinha dito, irei ministrar as aulas remotas de História, Sociedade e Cultura. Espero que vocês gostem de conhecer tudo o que acontece no meio da nossa sociedade, na sociedade do nosso país, na nossa cultura, na cultura do nosso país, na cultura da nossa região. Então, sociedade é isso. Essa matéria, sociedade e cultura, ela abrange todo o nosso, tanto a cultura como o nosso meio em que estamos inseridos, a nossa sociedade, certo? Então, hoje nossa aula será de Sociedade e Cultura, voltada a uma data muito especial que ocorreu segunda-feira. Mas antes de começar, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Isso, encontraram? Ótimo! Agora, nós iremos então prestar atenção, sobre essa data importante. Será que vocês lembram o que foi que aconteceu segunda-feira? O que foi comemorado segunda-feira? Isso mesmo, meninas! O Dia Internacional da Mulher. E não é só o Dia Internacional da Mulher, mas de vocês também, meninas, porque é o nosso dia, meninas que um dia se tornarão mulheres, não é isso? Então vamos aqui comigo. Prestem bastante atenção na leitura, porque aí assim vocês irão entender como tudo aconteceu, certo? Foi uma luta muito grande para adquirir alguns dos direitos que hoje nós temos. Então vamos lá. O Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, tem uma história de lutas pela valorização da mulher, lembrando de sua força e sensibilidade para conquistar seu espaço na sociedade. Assim, este dia está relacionado aos movimentos feministas que buscavam mais dignidade para as mulheres, tentando organizar uma sociedade mais justa e igualitária. Apesar da discriminação contra a mulher ser bem antiga, é a partir da Revolução Industrial, em 1789, que os movimentos e reivindicação começaram a crescer, E aí vocês podem perguntar, professora, você falou sobre movimento feminista. O que é isso? Que tipo de movimento é esse, O movimento feminista, eu tenho até aqui algumas imagens que eu trouxe, aqui era há muito tempo atrás, Quando eles começaram com os movimentos, e agora também existe eles na nossa atualidade, Que ela diz assim, no meu corpo quem manda sou eu. E aí vocês podem me perguntar, para que servem esses movimentos feministas, O movimento feminista é uma luta contra manifestações do machismo na sociedade. Assim, o objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros, o masculino e o feminino, que quer dizer entre o homem e a mulher. Até aí estão entendendo? Tenho certeza que sim. Então vamos lá? E aí, ele diz assim, que tudo começou com uma mobilização organizada por operárias de uma fábrica de tecidos em Nova York, lá nos Estados Unidos. Então preste bastante atenção. Tudo começou com essa mobilização lá nos Estados Unidos, de operárias que trabalhavam nessa fábrica. E tudo isso ocorreu no dia 8 de março de 1857. Neste dia, 129 operárias paralisaram suas atividades para reivindicar melhores condições de trabalho. Quais eram essas melhores reduções de trabalho que elas queriam? Elas queriam redução da carga horária de 14 horas para 10 horas, porque como vocês sabem, um dia tem 24 horas. Elas trabalhavam 14, tem que tirar o nosso sono, que é um direito nosso, o de dormir, e só restavam
2 ou 3 horas para as outras tarefas diárias de dona de casa, porque 14 horas elas estavam trabalhando dentro da empresa, da fábrica, não é isso? Então elas queriam reduzir, ao invés de trabalharem 14 horas, trabalhavam só 10 horas. Outra reivindicação também que elas faziam era o direito à licença maternidade, que, como vocês sabem, toda mulher tem esse direito, mas naquela época não tinha. A mulher, quando engravidava, ela era demitida da empresa, da fábrica. Por quê? Porque ela era vista como um saco. Vou jogar fora, não presta, engravidou, vai ter filho, vai me dar só problemas, despesas, então eu não quero. Era assim que nós éramos vistas, né? E hoje, graças a Deus, depois de muitas revoluções, nós temos esse direito. Nós temos o direito à licença maternidade. A mãe tem o direito ao seu repouso, a ficar os primeiros meses com o seu filho. Atualmente são 120 dias, mas há uma lei que pode prorrogar até 180 dias. Mas já ficar 120 dias tendo o seu repouso com o seu bebê já é um grande valor, né? Já foi um enorme direito conseguido por nós. Então vamos lá continuar? Só que quando elas fizeram essas reivindicações, essas manifestações lá na fábrica, ocorreu um fato muito triste. Preste atenção. A polícia e os donos da fábrica reagiram duramente, trancando essas mulheres no local e em seguida atiraram fogo. Isso mesmo que vocês escutaram. Eles colocaram elas dentro de um local, fecharam a porta e colocaram fogo. Todas morreram carbonizadas. Você imagine, 129 operárias, mães de famílias, filhas, né? E foram carbonizadas por estarem lutando pelos seus direitos. Aí foi a partir desse dia que foi escolhido para ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas operárias que representam as diversas lutas empreendidas pelas mulheres na sociedade. E agora eu vou mostrar para vocês as conquistas das mulheres brasileiras. Porque não só foi lá nos Estados Unidos que nós conseguimos, né, adquirir direitos, aqui também, no nosso país, aqui no Brasil. Por isso que eu disse que sociedade e cultura abrange tanto o nosso país como o que ocorre também fora do nosso país. Aí diz assim, as mulheres brasileiras, nós, vocês também meninas, somos fortes e determinadas, seja na sociedade, no esporte, na música. Quantas mulheres vocês verem aí que gerenciam várias empresas, que gerenciam até o nosso país, os nossos municípios, o nosso estado, os nossos estados brasileiros, né? No esporte, quantas dão um show, né? Brilhando, levando o nome do nosso país para outros países, ganhando medalhas. Na música, para descontrair, quantas mulheres maravilhosas, cantoras nós temos aqui no nosso país, né? Em qualquer espaço que comporta um ser humano de talento e competência, estará uma mulher brasileira. Lá ela brilha, requerendo e referenciando sua condição de igualdade. Além de tantos feitos pelo mundo, vale um destaque especial e histórico para as mulheres, que no Brasil batalharam por direitos de todo o grupo feminino. Muitas delas não desistiram até conseguir fazer valer as apelações quanto ao espaço em que tinham direito. Então vocês podem estar olhando aqui para o quadro e se perguntarem: quantas datas é essa? O que é isso, professora? Essas datas aqui foram fatos importantes, marcantes de mulheres brasileiras. Isso mesmo, de mulheres aqui no nosso país que conseguiram os seus direitos. E agora vamos lá prestar bastante atenção a cada uma delas para que vocês possam se incentivar e cada vez mais pensar em crescer. E não só as mulheres
tem que pensar em crescer. Mas vocês também, certo, meninos? Então vamos lá? Em 1879, as mulheres brasileiras foram autorizadas a estudar em cursos de nível superior. E essa daqui foi a primeira mulher brasileira a conseguir cursar o nível, ingressar numa faculdade de nível superior. Isso aconteceu em 1879. Quando foi em 1927, a professora Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a votar na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, depois de muita luta por esse direito. Aí vocês podem perguntar, como assim, professora? A mulher não podia votar? Não, só podia votar os homens. Então, a partir de 1927, nós conseguimos ter esse direito a dar o nosso primeiro voto. E Celina, como diz assim Guimarães, essa mulher daqui, foi a primeira mulher a conseguir votar aqui no nosso país. Depois, fomos cada vez mais adquirindo, os nossos direitos. E aí, quando chegou em 1928, foi eleita a primeira prefeita da história do Brasil. O nome dela é Alzira Soriano de Souza, em Lages, no Rio Grande do Norte. Ela foi a primeira prefeita mulher, olha ela aqui, de lá de Lages, Rio Grande do Norte. Logo depois que nós conseguimos o nosso direito de votar, conseguimos fazer uma mulher prefeita. Então, vocês estão vendo há quanto tempo nós já viemos lutando pelos nossos direitos. Não foi uma coisa que começou agora, mas sim que já vem há muito tempo caminhando, devagar, mas que aos poucos nós conseguimos vários direitos, e direitos esses muitos bons, e que ainda hoje estaremos lutando para conseguir mais ainda. Quando chegou em 1932, as mulheres conquistaram o direito do voto, ainda condicionada à autorização de seus maridos, a menos que comprovasse independência financeira. Aí vocês podem dizer, mas professora, ela não tinha o direito de votar? Sim, mas era condicionada à opinião do marido. Se o marido permitisse que ela fosse votar, ela iria. Se o marido dissesse não, você não vai votar, ela não podia ir. Ela não podia dar o seu voto. E ela só podia fazer isso, mesmo que o marido não concordasse, se ela comprovasse que ela era independente financeiramente, que ela não dependia do marido. Mas como? Se naquela época a grande maioria das mulheres não trabalhavam porque nós sofríamos discriminação. Era muito difícil uma mulher poder, exercer o seu direito de votar, comprovando que tinha condições financeiras, comprovando sua independência. Quando chegou em 1934, foi eleita a primeira deputada do Brasil, a paulistana Carlota Pereira de Queiroz. Olha a Carlota aqui, Ela foi a primeira, deputada aqui no Brasil. E além de ser deputada, ela era médica, viu? Então, Carlota, foi a primeira deputada aqui em 1934. Quando chegou em 1946, a obrigatoriedade do voto foi estendida. Aí, nós não dependíamos mais da vontade do nosso marido, se eles permitissem ou não, porque se tornou obrigatório. Eu era obrigada a ir votar, como se estende até hoje. O voto é obrigatório, não é isso? É claro que ninguém vai lhe pegar pulso e fazer votar, mas a partir do momento que você não vai na urna exercer o seu direito de cidadania, você vai ser punido por isso. Então, o voto aqui no nosso país é obrigatório. E as mulheres começaram a aderir essa obrigatoriedade a partir de 1946. Quando chegou em 1985, foi criada a primeira delegacia. Isso mesmo, só vou mostrar aqui para vocês a primeira delegacia que iria nos proteger
contra a violência. Então foi criada a primeira delegacia feminina, certo, meus amores? Depois de 1985, quando foi criada a primeira delegacia especializada da mulher, aí vocês podem perguntar, na onde, professora, ela foi criada? Na cidade de São Paulo. Aí em 1994, já pertinho agora, recente, nós conseguimos ter a alagoana Rosiana Sarney. Ela foi a primeira governadora eleita em um estado brasileiro. Olha ela aqui, olha. Rosiana Sarney. Ela foi a primeira governadora de um estado brasileiro. Imagine, bem recente, né? Foi agora em 1994. Depois disso tudo aqui, veio em 2006 os crimes contra a mulher repercutiram, né, com a história da dona de casa que sobreviveu ao ataque de fúria do marido em uma tentativa de homicídio. A denúncia originou o sancionamento da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340/06, que instituiu o rigor na punição de crimes contra a mulher. Aí vocês podem estar se perguntando, professora, que lei é essa? A Lei da Maria da Penha. O que é que quer dizer essa lei? Essa lei, meus amores, se refere a essa mulher aqui, olha. Ela hoje está de cadeira de roda, paralítica, devido às agressões que ela sofreu com o marido. E foi por essas agressões aqui que hoje nós temos essa lei Maria da Penha. O nome dela é Maria da Penha. Ela sofreu, foi muito agredida. Depois de tudo isso, nós conseguimos o direito a ter punições, né, mais severas contra a violência para a mulher. E aí, para finalizar, imagine o que foi que nós conseguimos aqui no nosso país. A primeira presidente. Isso mesmo, nós tivemos em 2010 a primeira presidente. Vocês devem lembrar dela, não é isso? A presidente Dilma Rousseff. Ela foi a nossa primeira presidente mulher aqui no nosso país. Então vocês estão percebendo quantas coisas maravilhosas nós conseguimos, não é isso? E aí vocês podem perguntar, a luta para por aqui? Não. A luta continua, porque nós não podemos deixar que nossos direitos sejam oprimidos, certo? Então, meus amores, espero que tenham gostado da aula. Antes de terminar, quero desejar, né, um feliz, mesmo que atrasado, Dia das Mulheres, porque todos os dias são Dia das Mulheres, essas mulheres guerreiras que têm seus filhos, que trabalham, que cuidam dos seus maridos, da casa. Então eu desejo a todas vocês, mulheres, um parabéns. E a vocês, meninas, mulheres também, porque eu sei, hoje são meninas e amanhã se tornarão mulheres de grande talento. Tá bom assim? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.